Bom, pessoal, vamos então dar início à nossa análise aqui do material do curso e aquilo que será fundamentalmente a sequência, né, do nosso trabalho aqui à distância. E nós vamos começar falando aqui do capítulo 1, né, teoria da relatividade especial. Hoje eu até colocaria a teoria especial da relatividade, né, como eu falei para vocês já. E vamos falar de cinemática clássica e mais especificamente da transformação de Galileu. Né? Por que, né, falar de novo em cinemática clássica e falar de novo em Galileu? Né? Isso é algo que a gente delineou, né, na primeira aula do curso, né, ao falar que o princípio da relatividade aplicado à mecânica clássica, né, como foi feito pelo Galileu, né, fundamentalmente é a ideia subjacente à relatividade do século XX, a relatividade einsteiniana. Né? E, portanto, né, é um ponto de partida bastante relevante analisar, né, como a relatividade se encaixa na mecânica clássica, como a relatividade se molda, né, a visão da mecânica de Galileu e Newton, para que, num segundo momento, nós vejamos as adaptações que serão necessárias para incluir a teoria eletromagnética e, fundamentalmente, chegar à relatividade einsteiniana, né, com todas as ressalvas, né, que esse termo merece. Bom, uma coisa muito importante, né, é avaliar por que nós vamos trabalhar com transformações de coordenadas, né, como é o caso da transformação de Galileu. Nós vimos que o princípio da relatividade advoga, né, em essência, que as leis da física têm a mesma forma em dois referenciais que estejam em movimento retilíneo uniforme. Né? Quando a gente falar em dois referenciais em movimento retilíneo uniforme, nós vamos falar em dois referenciais inerciais. Né? Então, na relatividade, a gente não fala em referencial inercial, aquela coisa, um referencial estacionário em relação às estrelas longínquas, né? Nada disso. Referencial inercial para nós vai ser simplesmente, na verdade, nós não vamos falar em um referencial inercial, nós vamos falar em dois referenciais que serão considerados, pelo menos dois referenciais serão considerados inerciais, se eles estiverem em movimento relativo uniforme. Então, para a gente mostrar que as leis da mecânica se mantêm invariantes, né, que elas são invariantes, há uma mudança de sistema de referência. Quando você tem dois sistemas, dois observadores que estão em movimento uniforme, na verdade a gente precisa achar ferramentas para traduzir, né, os fenômenos que um observador tem acesso, aos quais, né, um observador tem acesso para o outro observador. Né? Então a gente precisa traduzir formalmente, matematicamente, os fenômenos físicos de um referencial para outro. Né? E pelo menos a descrição desses fenômenos físicos, né? Nesse sentido que eu estou falando. E isso é feito pelas transformações de coordenadas, né? Como é o caso da transformação de Galileu. Posteriormente, né, no curso, nós vamos ver a transformação que se adequa, né, às ideias da nova relatividade, né, relatividade, a teoria especial, que é o objetivo aqui do nosso curso, dessa etapa. E aí nós vamos falar na transformação de Lorentz, né, que é uma transformação bem diferente da intuição mecânica que a gente tem, né, e, portanto, vai levar a resultados muito interessantes, muito inusitados. Então é para isso que a gente trabalha com transformação de coordenadas, né, para que a gente possa matematicamente avaliar como ficam as leis da física ao serem traduzidas de um referencial para outro. Mas antes de trabalhar com essas transformações, nós precisamos ver como a gente caracteriza, né, os fenômenos físicos matematicamente num referencial. Né? E para isso a gente precisa falar da ideia de evento, né,
e da ideia de que os eventos são caracterizados, né, por 3 dimensões espaciais e por uma dimensão temporal. Isso nos leva a dizer, né, no sentido relativístico, que a descrição do nosso universo é de 4 dimensões. Né? É uma descrição quadridimensional. 3 dimensões de espaço, geralmente denotadas pelas letras X, Y e Z, e uma dimensão temporal, geralmente denotada pela letra T. Né? Só que, na mecânica clássica, esses dois conjuntos, as 3 dimensões espaciais e a dimensão temporal, elas são 2 conjuntos desacoplados. Né? 2 conjuntos que são mais ou menos independentes. Né? Portanto, a gente não pensa muito nessa questão de trabalhar com 4 dimensões na mecânica clássica. Né? A gente analisa as 3 espaciais de um lado, a dimensão temporal do outro lado. Só que a gente vai ver que na relatividade especial, né, essas coisas se entrelaçam. Né? A gente passa a ter um entrelaçamento, uma espécie de um acoplamento das dimensões. Né? As 3 dimensões espaciais e a dimensão temporal ficam organicamente conectadas. Né? Ao ponto que a gente já não fala mais em espaço e tempo, mas a gente fala em espaço-tempo. Né? Então, em relatividade, surge muito fortemente essa ideia de falar que a gente descreve os fenômenos físicos num espaço-tempo quadridimensional. Né? Porque as 3 dimensões espaciais e a dimensão do tempo se entrelaçam de uma maneira orgânica. Nós vamos ver o que tudo isso significa. Né? E é por isso, né, que muitas vezes havia, né, quando as pessoas falavam de uma maneira superficial, né, sobre a relatividade, né, falavam, nossa, o Einstein descobriu a 4ª dimensão. Né? Isso é um absurdo por vários pontos de vista, né, por várias perspectivas. Mas o que motiva esse absurdo é que, de fato, na relatividade especial, o tratamento físico é feito por meio de 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal que se entrelaçam. Bom, então vamos começar a seguir aqui o nosso material, né, que se tudo estiver correndo bem vai estar na janelinha do lado. O texto, né, que começa aqui falando Paulo estava no quilômetro 35, eu escrevi esses trechos aqui, né, faz quase 20 anos, né, foi no ano de 2001. Né? Na época eu era um jovem, né, aluno de doutorado ainda, empolgado, né, pela primeira vez poder ministrar uma disciplina como o que seria hoje o chamado PED-B. Né? Eu tinha 22 para 23 anos, né? E estava cheio de encantamento, né, de escrever um texto e poder falar um pouquinho, explicar essas ideias. Né? Então tem vários exemplos extremamente ingênuos, né? Extremamente... eu não escreveria dessa forma hoje, mas eu não condeno também, né? Eu acho divertido de ver como a gente vai, às vezes, mudando, né, a forma de escrever, de pensar, mas naturalmente se essas ideias estão aqui ainda no material é porque eu considero que elas sejam válidas. Né? O estilo é que é um pouco ingênuo, né? Um pouco divertido até de ver. Né? Então vamos lá. Paulo estava no quilômetro 35 da rodovia às 12h45 de ontem. Né? Então aqui o que é importante enfatizar é uma descrição de espaço, de posição, né? O quilômetro 35, e uma descrição de tempo, né? O 12h45 de ontem. Né? Carlos nasceu em São Paulo no dia 30 de dezembro. Novamente, né? Uma descrição de espaço, cidade de São Paulo,
e uma descrição de tempo, 30 de dezembro. Né? Encontre-me no café da esquina às 20 horas. Né? Esses tempos de quarentena é até duro ver isso aí, né? Porque eu tinha muita vontade de sentar um pouquinho num café, ler um livro ali, né? Tomar um café e ver as pessoas, né? Mas vamos ter que deixar isso para outro momento. Então, o café da esquina seria a posição e 20 horas seria a coordenada temporal. Né? Então, o que é comentado aqui, basicamente, é que quando um observador, está sendo chamado aqui de O, né, logo no parágrafo seguinte, né, quando esse observador descreve ou registra fenômenos no seu sistema de referência, né, o que é o sistema de referência? Basicamente, a gente vai ver o sistema de referência como sendo 3 coordenadas espaciais e uma coordenada temporal. É como se o observador tivesse 3 grandes réguas, assim, né? Uma para medir x, uma para medir y, uma para medir z, e um relógio, né? Perfeitamente funcional para medir a coordenada t. Então a gente vai descrever, né, cada observador aqui com essas 4 coordenadas. O observador O, que é um primeiro observador que nós estamos analisando, tem as coordenadas x, y, z e t. Mas agora, em termos de relatividade, como a gente está preocupado em avaliar, quer dizer, se um observador registra as leis da física no seu referencial, outro observador em movimento uniforme registra também essas leis, o efeito dessas leis no seu referencial, os 2 referenciais estão em movimento uniforme, a gente quer que as leis da física tenham a mesma forma nos 2 referenciais. Essa é a ideia do princípio da relatividade. Então a gente vai trabalhar sempre com a dupla de personagens aqui. Né? Além do observador O, nós vamos ter o observador O'. Né? Quase como se fosse uma daquelas duplas cômicas, né, que havia, não sei se ainda há, né, muito, mas dupla sertaneja tem ainda bastante, mas não é bem isso que eu tenho em mente. Seriam mais, na verdade, duplas como o Gordo e o Magro, enfim, vamos deixar isso para lá. Mas temos essa dupla, né, de físicos aqui, O e O'. Então, para que a gente possa avaliar a relação entre os sistemas de referência O com suas coordenadas x, y, z e t e o observador O' com suas coordenadas x', y', z', t', nós precisamos avaliar o movimento relativo entre O e O'. Né? Como eles se movem, não em termos absolutos. Isso para nós vai ser uma coisa inaceitável. Nós não vamos falar em movimento absoluto aqui. Né? Nós vamos falar em movimento relativo. Né? E qual é o movimento relativo entre esses observadores? Né? Como eles se movem relativamente, um deles em relação ao outro, né? E o outro em relação a um. Se o movimento for uniforme, que é o que define o escopo, né, da teoria especial da relatividade, né, que não trabalha com aceleração, né, a gente volta para o princípio da relatividade já conhecido pelo Galileu, né, e de certa forma repaginado, né, pelo Einstein. Né. E, portanto, né, a transformação de coordenadas que a gente vai ver, né, que é basicamente a transformação de coordenadas que a gente vê desde do ensino médio, né, quando a gente começa a estudar movimento uniforme, né, antigamente a gente falava S é igual a S0 mais VT, né, que era o sorvete, a gente brincava. É basicamente a mesma coisa, né, porque é um movimento uniforme, porque os referenciais, os 2 sistemas O e O' têm velocidade constante relativamente um ao outro, e, portanto, a transformação de coordenadas é basicamente uma equação de movimento uniforme. Né. Então, nós vamos supor 2 sistemas de coordenadas, né? Um sistema O com a coordenada y, x e z, um sistema O' com a coordenada
Y', X' e Z também. E... Não, estou fazendo errado aqui, peraí. Deleto. Você tem o eixo... Vou fazer assim, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z também, né? E o X', Y' e o Z' também. E aí você tem os dois sistemas em movimento uniforme, né? E nesse caso, né, se a gente analisar, se eu tiver um evento no referencial O, um evento com as coordenadas x, y, z e t, e eu tiver o referencial do O', né, se movendo uniformemente, eu tenho aqui o referencial do O e aqui o referencial do O' se movendo uniformemente, né? Como eu posso avaliar, né, a relação dessas coordenadas desses eventos, né? Se o movimento é uniforme, o O' se move com velocidade constante em relação a O, né? O inverso é válido, né? Se o O' se move em velocidade constante em relação a o O se move em relação ao O' com velocidade constante também. O movimento não é absoluto, hein? É um movimento relativo. A física clássica tem uma resposta muito intuitiva para aquilo que a gente deseja avaliar, né? E essa resposta se chama transformação de Galileu, né? Então, se eu tiver um sistema de referência aqui e ele registrar um ponto aqui, né, com coordenadas x e y, por exemplo, e eu tiver um outro referencial se movendo em relação a esse primeiro referencial, qual será a medida, né, de x, y, z e t, que no caso seriam x', y', z' e t', do segundo observador, que está em movimento uniforme em relação àquele que registrou o evento, né? Há algumas considerações que a gente vai fazer aqui, né? Primeira coisa, nós vamos supor que os dois sistemas de referência, os dois observadores, né, se eu tiver aqui a direção x e a direção, e nós vamos supor que é também a direção x', né, vamos supor que o movimento relativo dos dois sistemas de referência é apenas na direção x, né? Então, por exemplo, se eu tivesse um sistema de eixos aqui e um outro sistema de eixos aqui, do O e do O', e o O' se movesse em relação ao O nessa diagonal aqui, eu não poderia dizer que o movimento relativo é no eixo x, né? Nem no eixo x', né, no caso. Mas se eu tiver agora os dois eixos x e x' alinhados e supuser que o movimento relativo, o deslocamento dos dois referenciais é na direção x, x', né, fica muito mais simples trabalhar, né, porque a gente tem o deslocamento apenas numa direção, né, no caso a direção x, x', né. A gente pode pensar, nossa, mas é uma coisa muito restritiva, né, mas na verdade não, né. Se você tiver dois observadores que se movam relativamente com velocidade constante, basta eu definir a direção dessa velocidade relativa como sendo x, né, e aí definir os sistemas de eixo, a direção x e x', né, sendo a direção do movimento relativo, e aí eu fixo as coordenadas da forma como eu estou tratando aqui na dedução. Isso e aí, se você estiver trabalhando com as coordenadas em outra referência, tudo bem, você transforma linearmente, faz uma matriz, transforma as coordenadas e joga as coordenadas nessa convenção de que elas estejam na direção x, x' esteja na mesma direção da velocidade entre os observadores. Então, nesse caso, né, se a gente imaginar um referencial do observador O e o referencial do O'. Aqui eu estou mostrando só duas direções, x, y, x', y'. No instante zero, t igual a t' igual a zero, as duas origens coincidem. Isso é uma suposição nossa também que calibra
o tempo. Né? O instante zero vai ser o instante em que as duas origens coincidem. Né? Então, a partir do momento que o tempo começar a fluir agora, o observador O' vai se deslocar em relação ao observador O, e, portanto, quando o observador O medir as coordenadas de um evento, o observador O' vai medir outras coordenadas, né? Porque ele está se deslocando em relação ao sistema de referência do O. Então, são as duas suposições fundamentais. As duas origens coincidem em zero, né? E o movimento relativo é na direção x'. Né? Então, nesse caso, as coordenadas, né? A transformação, né, de coordenadas dos dois sistemas é dada pela equação 1.1. X' é igual a x menos o t, que basicamente descreve esse movimento uniforme na direção x. Y' é igual a y, porque como o movimento é só na direção x, a medição na coordenada y não muda. Z' é igual a z, t' é igual a t. Né? A última equação, t' é igual a t, ela parece ser o que se chama às vezes de o óbvio ululante, né? Uma coisa muito óbvia. Né? O tempo entre os dois referenciais é igual. Né? O tempo flui de maneira igual. Os dois observadores vão coincidir quanto às suas medidas de tempo, que é o que a gente imagina, né, cotidianamente. Imagina na nossa intuição. A nossa intuição é uma intuição formada em velocidades muito baixas, né, velocidades relativas muito baixas. Né? Uma pessoa que não seja um astronauta, né, nem nada assim, talvez ela tenha consciência na sua vida de uma velocidade, a velocidade mais alta de que ela tenha consciência seja a velocidade relativa de um avião com a Terra, né? Que é da ordem aí, sei lá, uns 800, 900 km por hora, talvez. Quilômetros por hora. É uma velocidade muito menor do que a velocidade da luz. Né? Então isso vai justificar, né, por que a gente, apesar da física moderna, não aqui em Galileu, gente, mas mais para frente, a gente vai ver que o tempo, na verdade, para a relatividade, ele não se mantém fixo como nessa equação aqui. Né? O tempo que dois observadores em movimento uniforme experimentam, o tempo tem diferenças. Né? Mas nós, né, antes do trabalho do Einstein e também dos precursores que começaram a tocar nessa questão, né, Lorentz, o próprio Poincaré, né, eles, antes do trabalho desses caras, era uma coisa mais ou menos consensual, né, que o tempo fluiria da mesma forma para dois observadores. O tempo, tem até um vídeo que eu acho até que eu vou trabalhar com vocês, um vídeo que fala um pouco, tem um físico com hora fala, né, como se o tempo fosse o relógio de pulso de Deus. Né? Quando eu falar de Deus aqui, né, eu não estou querendo fazer nenhuma implicação da religião de cada um, nada disso. É um Deus mais no sentido de Spinoza. É um Deus como sendo a essência da... Também estou sendo extremamente grosseiro na minha descrição, né? Mas um Deus que seria a substância única do universo. Né? Que é a maneira próxima, é algo próximo da maneira como Einstein via e falava em Deus. Não um Deus pessoal, né? Mas um Deus como sendo um substrato, algo, uma realidade essencial, a realidade essencial. Até me perdi aqui. Então, o tempo seria o relógio de pulso de Deus. Né? Mas na relatividade não é assim. O tempo passa a ser efetivamente relativo. A gente vai ver isso depois. Mas aqui na mecânica clássica é um lugar comum, né? Um fato bastante corriqueiro, que o tempo medido por dois observadores não muda. Né? Então isso é basicamente uma das facetas, né, de uma ideia que depois nós vamos avaliar extensivamente, que é a ideia de tempo absoluto. Né?
Quer dizer, o tempo flui da mesma forma para todos os observadores, que é algo que a mecânica clássica abraça, como a gente está vendo na equação 1.1, que descreve a relação de sistemas de referência para a mecânica clássica, e depois a relatividade do Einstein vai botar em xeque essa questão. Mas isso vai ficar para daqui a pouco, né, para outra aula. Bom, vamos passar aqui para outra página. Se a gente analisar, né, a equação 1.1, a gente tem aqui x' é igual a x menos ut, y' igual a y, z' igual a z, t' igual a t. Vamos supor que eu aplique um operador de diferencial aqui, né? Tente analisar o que seria um dx, né? Um dx', dt' e assim por diante, né? Então, se eu aplicasse esse operador, né, na equação 1.1, eu teria dx' é igual a dx menos u dt, né? dy' é igual a dy, dz' é igual a dz, dt' é igual a dt, né? Então, se a gente avaliar agora, principalmente essa questão que está aqui na equação 1.2, né? dt' é igual a dt, né? Se a gente voltar agora para a equação 1.1 e aplicar o diferencial aqui, teria dx' igual a dx menos u dt. Se eu dividir agora por dt' do lado esquerdo, eu teria dx' dt', que é a velocidade na direção x para o observador O'. Só que se eu divido por dt', como dt' é igual a dt, eu posso dividir por dt no segundo membro. Então fica dx sobre dt menos u dt sobre dt, né? O que daria vx' é igual a vx menos u, né? E aí, para as outras equações, eu teria vy' igual a vy, vz' igual a vz, né? A primeira equação, né, que na verdade mostra que as velocidades medidas para o referencial O' são basicamente as velocidades medidas para o referencial O deslocadas da velocidade U, que é a velocidade relativa entre os dois observadores, né? As velocidades medidas em y não se alteram. Na equação 1.3 a gente vê que vy' é igual a vy. Por que não se alteram? Porque o movimento relativo dos dois observadores é convencionado como sendo um movimento apenas na direção x, né? Então as velocidades em y não mudam, né? Então se eu tiver, analise aqui, um observador O, um observador O' se movendo, né, na direção x aqui. Se eu tiver uma velocidade medida em y, como o movimento relativo é na direção x, o observador que está se movendo em relação ao O, que é o O', o O vê uma velocidade vy, o O' vê uma velocidade igual. Vy' é igual ao vy, porque o movimento relativo é só na direção x, né? Agora, o que explica essa primeira equação? Vx' é igual a Vx menos U, né? Imagine que eu tenho aqui o observador O meça uma certa velocidade, esteja passando uma mosca aqui voando na direção x, né? O observador O' ele está se movendo assim, com velocidade U na direção x em relação ao O, né? Então a mosca está se movendo para cá, o observador O' também está se movendo para cá. Ele vai ver uma velocidade Vx', que é a velocidade da mosca, menos a velocidade dele, né? Porque como ele está se movendo, nesse exemplo que eu dei aqui, grosseiro, com a minha mão, né? Ele está se movendo com a velocidade na mesma direção, no mesmo sentido da mosca, a velocidade da mosca para ele é menor, né? Imagine um caso extremo, a mosca está se movendo para cá com velocidade 10 metros por segundo em relação ao O.
O observador O' também se move a 10 metros por segundo com relação ao O. Então, no primeiro caso, a velocidade Vx é a velocidade da mosca no referencial O. Essa velocidade, que também é 10 metros por segundo, seria a velocidade U. E o observador está caminhando aqui com 10 metros por segundo. A mosca também. Então, o que vai acontecer? Os dois vão estar em repouso relativamente um ao outro. Os dois estão a 10 metros por segundo. Quando eles olham para o lado, eles veem o outro parado, né? Então, se a gente aplicar a primeira equação do 1.3, o que aconteceria? Vx' é igual a Vx menos U. Então, Vx' seria 10 metros por segundo, Vx, que é a velocidade da mosca em relação ao O, menos 10 metros por segundo, que é a velocidade do O' em relação ao O. Então, na verdade, o O' veria a mosca a 0 metros por segundo, né, que seria repouso. Então, no fundo, a primeira equação é o que a gente chama de lei de adição de velocidades, né? A gente pensa em adição em outros exemplos, né? Por exemplo, um exemplo de que eu tivesse no aeroporto, por exemplo. No aeroporto, os aeroportos aqui de Campinas, por exemplo, agora tem aquelas esteiras, né? E você está caminhando, o aeroporto está muito grande, você caminha ali se você entra, fica em pé ali na esteira, a esteira te move, né? Então imagine que eu tenho uma pessoa que está parada do lado da esteira, está fora da esteira, e uma pessoa sobe nessa esteira, a esteira esteja andando, sei lá, 1 metro por segundo em relação à pessoa que está parada, né? Então, o sistema de referência da esteira tem uma velocidade de 1 metro por segundo em relação ao sistema de referência de quem está parado, né, no corredor ali do aeroporto. Aí imagine agora que uma pessoa comece a correr a 2 metros por segundo em relação à esteira. Então, além do movimento da esteira, tem uma pessoa em cima andando a 2 metros por segundo em relação à esteira, né? O que vai acontecer? A pessoa que está parada de fora, que está vendo a esteira se mover de fora, vai ver, olha, a esteira se move com 1 metro por segundo em relação a mim. A pessoa se move com 2 metros por segundo em relação à esteira. Portanto, eu estou vendo essa pessoa a 2 mais 1 metros por segundo, a 3 metros por segundo. Então a gente vê isso, é isso que ilustra, né, por que a gente fala em lei de adição de velocidades, né? Você tem a velocidade da pessoa em relação ao referencial, de um referencial em relação a outro, a velocidade do outro é a soma dessas duas velocidades, né? Por isso que a pessoa que está na esteira vê, na verdade, se ela olhar para a janela, ela vai ver a janela, as coisas se movendo ali muito mais rápido do que ela percebe seu próprio movimento em relação à esteira, né? Essa primeira equação da 1.3, que é Vx' igual a Vx menos U, embora seja uma subtração, no fundo ela é exatamente a expressão dessa lei de adição de velocidades, né? Então isso vai ser algo que a gente vai ilustrar agora com o exemplo 1.1, né? Então a gente tem um observador O está parado numa estação de trem, né? E aí vem um trem e passa por ele, né? E dentro desse trem, o O vê o seu irmão, que está sentado numa poltrona, né? No momento que ele vê o seu irmão, o irmão começa a correr no mesmo sentido do trem até uma porta. Eu não sei para que ele está correndo, né? Também quero perguntar a mim mesmo 19 anos atrás, né? Por que o irmão saiu correndo? Mas tudo bem, vamos deixar isso de lado. Com 6 metros por segundo em relação ao vagão, né? O trem tem uma velocidade de 15 metros por segundo em relação a O, né? Qual será a velocidade do irmão de O em relação à estação, né? Então, vamos considerar que o trem, o observador na estação seja o observador O, o irmão que está dentro do trem esteja no sistema O', né? E
Então, a velocidade de 6 metros por segundo em relação ao vagão, né, na verdade, ela não é uma velocidade Vx, ela é uma velocidade Vx', porque é a velocidade medida no referencial O', que é o referencial do trem. Né? 15 metros por segundo, que é a velocidade do trem em relação a O, que está em repouso em relação à estação, é a velocidade U, que é a velocidade entre os dois referenciais, a velocidade entre O e O'. Né? E qual será a velocidade, então, do irmão em relação ao O? Né? Se Vx', que é a velocidade do irmão em relação ao trem, é 6 metros por segundo, e o trem se move a 15, que é o movimento entre os dois referenciais, a velocidade Vx, que é a velocidade do irmão em relação à estação, o que ela vai ser? Se a gente pegar a equação 1.3, a primeira equação, Vx' é igual a Vx menos U. Se eu passar para o lado, eu vou ter Vx igual a Vx' mais U. E é exatamente isso que a gente faz aqui. Né? A velocidade do irmão em relação à estação é 6 metros por segundo que ele tem em relação ao trem. O trem em relação à estação são 15 metros por segundo, portanto a gente vai ver o irmão a 21 metros por segundo. É isso que o nosso chamado aqui tem uma figurinha bastante tosca, né? Mas que ilustra isso, né? Que você tem aqui o irmão a 6 metros por segundo em relação ao trem, que é considerado aqui o referencial O'. A velocidade entre os referenciais é de 15 metros por segundo e a velocidade do irmão em relação a O é de 21 metros por segundo. Né? O O vai ver o irmão correndo dentro do trem, reforçado pela velocidade do próprio trem. Né? Ou seja, ele vai ver o irmão bem rápido, né? 21 metros por segundo. Então, essa é a questão, né, que a gente pode colocar como sendo a lei de adição de velocidades. Né? Essa lei de adição de velocidades é exatamente isso. O fato de que você soma a velocidade do observador em relação ao referencial mais a velocidade relativa entre os referenciais. A gente faz esse cálculo o tempo todo na nossa vida. É um cálculo extremamente intuitivo. Né? Só que, na verdade, o que a teoria da relatividade einsteiniana vai mostrar é que esse raciocínio não condiz com o que essa teoria prevê. Né? Então, por incrível que pareça, para a teoria da relatividade, o irmão O não vai ver o observador O não vai ver o irmão exatamente a 21 metros por segundo. Ele vai ver uma pequena diferença. Né? Só que essa pequena diferença, quando as velocidades ficam muito grandes, ficam velocidades próximas à da luz, ela se torna uma grande diferença. Né? Então a mecânica relativística é muito diferente para altas velocidades da mecânica clássica. E mesmo a lei de adição de velocidades tão sacrossanta, né, ela deixa de valer no sentido estrito para a relatividade. Né? Bom, eu vou parar por aqui hoje, gente, então, e nós vamos falar em seguida aqui de uma conexão, né, entre o eletromagnetismo e a transformação de Galileu. Essa conexão leva a uma discrepância que acaba servindo de inspiração, né, para a gente trabalhar com a nova relatividade, a relatividade do Einstein. Né? E isso tem muito a ver com o eletromagnetismo, com a descoberta, né, do Maxwell, né, dessa unificação dos fenômenos. Na verdade, ele não descobriu tudo sozinho, mas ele formalizou isso de uma maneira bastante sólida, de uma maneira que escondia uma solução ondulatória crucial, né? E isso foi a grande inspiração para o Einstein, né, como a gente vai ver. Mas antes de entrar na teoria da relatividade como Einstein a concebeu, a gente vai falar de uma experiência muito importante, né, que é a experiência de Michelson-Morley, na seção 1.2, que vai nos ajudar, né, a entender algumas das grandes contradições ligadas
ao estudo, né, da cinemática no contexto da propagação da luz, né? Então é um dos experimentos mais famosos da história da física, né? E vai ser muito agradável discutir aqui com vocês um pouco a história, né, a forma desse experimento. Então isso deve ser o tema da nossa próxima conversa aqui. E em seguida, na seguinte, a gente vai adentrar aqui o mundo dos chamados postulados da relatividade e vamos começar a ver as maluquices que surgem, né, desses postulados, né? Mas isso é assunto para uma aula seguinte. Eu vou disponibilizar hoje ainda o primeiro exercício de avaliação para vocês, que vai ser um exercício basicamente de trabalho em cima da transformação de Galileu, né? Eu vou colocar isso no Classroom, né? E aí peço a vocês que, de acordo com as instruções lá que vierem, né, respondam esse exercício, né? Eu não vou dar um prazo rígido não, assim, mas fica sendo já a primeira avaliação e acho que é um exercício interessante de vocês fazerem até para sedimentar essa compreensão, né, das transformações de Galileu. Ok? Então agradeço a atenção de vocês e essa semana ainda devemos ter mais um vídeo. Tá bom? Até mais. Cuidem-se bem.